conferir. Tá. Iniciando a gravação, então, a aula do dia 22 de março de 2021, né? São 10 horas e 43 minutos, e aí vamos dar prosseguimento, então, às nossas discussões sobre os fundamentos, né, do sistema mundo moderno, da modernidade, né? O que seria, então, nós estamos trabalhando essas últimas aulas sobre o que nós chamamos de racionalidade moderna, ou seja, como que nós modernos, né, talvez nem tão modernos assim, tomara, né, como é que os modernos aprenderam a pensar, a ver o mundo, a interpretar o mundo a partir de um determinado padrão, de um registro, né, de uma programação, né, como se fosse uma programação de computador, né, que nos ensinou a pensar de uma determinada maneira, né? Lembrando, a gente já falou, em todas as aulas a gente sempre começa lembrando que, né, trata-se de uma racionalidade hegemônica que marca os últimos 500 anos, mas não a única, né? Existem, né, diversas outras racionalidades, diversas outras formas de pensar, de enxergar, de interpretar o mundo, de sentir o mundo, né? E nós já trabalhamos, então, como esses fundamentos, né, que ajudam a entender essa racionalidade moderna, a lógica de uniformização como necessária à viabilização do poder do Estado moderno, que é centralizado e fortemente hierarquizado, e essa padronização, uniformização que cria a identidade nacional, né, formada em valores, então, que são impostos, né, impostos como os únicos valores, né, possíveis, que se expressam também no direito penal, no direito civil, etc. Né, vimos a ideia de a lógica binária de subalternidade, né, então, como que da ideia de uniformização, de padronização, decorre uma lógica binária, mas não uma lógica binária qualquer, mas uma lógica binária de subalternização do outro, da outra considerada inferior. Então nós trabalhamos então como que a modernidade ela marca uma hegemonia do homem branco moderno, né? Isso inclusive repercutindo na filosofia moderna e num dos seus primeiros, né, filósofos, René Descartes, e depois isso vai continuar com vários outros, chegando até o século XIX, com Hegel, etc. Trabalhamos o universalismo europeu, então a gente vai vendo que uma é consequência da outra, né? O universalismo europeu é justamente essa força de transformar tudo, né, que vem da Europa como sendo universal, né, e o que vem de outros lugares do mundo não, né? Então não tem o mesmo valor, não tem a mesma força, e recomendamos nesse momento um livro muito interessante, né? Se eu fosse vocês, leria, é um livro muito bom, que chama O Universalismo Europeu, do Immanuel Wallenstein. Vai aí de novo o nome do livro para vocês. Immanuel Wallenstein. Professor, Oi, diga. hoje você vai explicar o universalismo europeu mais detalhado, né? Porque na última aula, que eu me lembro, você não explicou ele detalhado, não. Você explicou foi uniformização de comportamento, o lógica binária subalterna e a transformação da natureza em recurso natural. Mas eu não sei se Tá. eu estou enganada. Não, não, beleza. Eu volto nisso com mais, de forma mais detida. Pode deixar. Vamos agora. Beleza. Falou. Então, né, como você mencionou agora também, a questão dos recursos naturais, a transformação, né, da natureza, né, em recurso, o que vem então de uma separação, né, do ser humano da natureza. Então vamos trabalhar na aula de hoje, vamos fechar aí esses elementos que faltam, né, a linearidade histórica, o universalismo europeu e o individualismo, né, do qual repercute a ideia de recursos naturais. Bom, vamos começar então, pela linearidade histórica, depois a gente volta no universalismo europeu e finaliza com o individualismo. Né? A ideia da linearidade histórica, né, ela é uma ideia que decorre das outras, né, da ideia de uniformização, da lógica binária de subalternidade. Né? A linearidade histórica é uma perspectiva, é uma forma de ver a história, né, de interpretar a história que nós aprendemos. Né?
vocês talvez menos, né, que vocês pegaram, né, já uma fase de crítica e de reconstrução do pensamento histórico, mas eu, por exemplo, estudei muito fortemente essa ideia de linearidade histórica, que faz parte, então, dessa ideologia, né, moderna, dessa forma, né, de ver o mundo, ideias que sustentam essa racionalidade moderna. O que seria linearidade histórica? Vocês vão identificar facilmente, porque isso está muito presente, né, em filmes, né, em livros os mais diversos, não necessariamente só nos livros de história, né, mas a ideia de que há uma linha histórica evolutiva, né, e que essa linha evolutiva, então isso aí, aqui tem um primeiro alerta importante a gente fazer com relação à palavrinha evolução, né? A evolução que a gente usa, a ideia de evolução que a gente usa no senso comum, é bem diferente da ideia de evolução, por exemplo, utilizada nas ciências biológicas, utilizada é, por Darwin, né, na teoria da evolução, né? A evolução que a gente usa no senso comum e que decorre justamente dessa perspectiva ideológica da história, né, seria de que a gente está num caminho, né, de melhoria, né, do ponto de vista não apenas físico, biológico, etc., mas também moral, ético, societário, né, jurídico. Ou seja, de que a gente está. Essa ideia de evolução é de que, né, o direito contemporâneo ele é melhor do que o anterior, a gente tem uma evolução moral, uma evolução histórica, né, de que há, então, portanto, uma linha histórica, né, evolutiva nesse sentido. E quando a gente fala em linearidade histórica, né, parte também de uma concepção muito marcante para nós, né, modernos, né, a partir dessa perspectiva ocidental, de que então as civilizações, as diversas civilizações do mundo, né, elas estariam em graus distintos de evolução. E de que o auge dessa evolução, evolução como sendo melhor, né, moralmente, eticamente, societária, do ponto de vista da sociedade, da economia e etc., né, é que o auge dessa evolução, né, ela está hoje presente no norte da Europa, né, no mundo germânico, né? Veja que isso repercute muito, né, na ideia que a gente começou a trabalhar, né, de forma ainda muito inicial na aula passada, que foi do universalismo europeu, né? Olha, o que é universal? É aquilo que é apresentado como superior, como válido a todas as. Espera aí, já vou explicar isso aí. Ser válido para todas as sociedades, seja elas onde estiverem, porque você teria ali então uma sociedade, né, que é melhor do que as outras e que deve servir de exemplo, né? Então, a linearidade histórica, ela se fundamenta na ideia, né, logo, de um universalismo europeu e dentro desse universalismo europeu, né, desse universalismo dos valores que vêm do norte, que seriam superiores aos outros. Bom, no sentido, e aí vamos trabalhar então a ideia de evolução, no sentido biológico, evolução não significa isso, né? E aí isso pode parecer às vezes surpreendente, né? Por quê? A ideia de uma superioridade, né, de algumas espécies em relação a outras, de que a gente estaria então num processo evolutivo, nos tornando melhores, né? Ela aparece no senso comum muito vinculada a algo que seria a melhoria do ponto de vista, como eu disse, moral, ético, e não só isso também, mas melhoramentos físicos, biológicos, então que os mais evoluídos seriam melhores, né, do ponto de vista biológico, físico, químico, moral, ético, etc, etc. Isso não corresponde à realidade, né, isso não corresponde à teoria da evolução. O que é a teoria da evolução? A evolução aí aparece como sinônimo de adaptação, né? Ou seja, sobrevivem os melhores adaptados ao habitat, né? Os melhores adaptados àquela realidade, né? Ao meio ambiente, às transformações ambientais.
Acontece que os melhores adaptados não significam, né, que eles são superiores aos demais, né? Não significa que eles são, principalmente, isso não vai estar no campo da biologia, né? Não significa que eles são superiores do ponto de vista ético, moral, etc. Nada disso. Significa que eles são adaptados, são melhores adaptados a uma determinada realidade essa que está em mutação permanente, e aquelas espécies, então, que se adaptam a essas mudanças da realidade, né, elas sobrevivem, elas estão melhores adaptadas a essa realidade. O que significa, então, que elas são, né, melhores adaptadas àquela realidade. Mas isso não significa que elas são, numa ideia geral, superiores às anteriores. Mas quando a gente leva isso, quando a gente leva isso para o campo histórico, social, político, moral, ético, é que a gente consegue enxergar o que eu estou tentando dizer aqui, né, para vocês. Por exemplo, vamos supor que a nossa sociedade, né, ela tenha se tornado uma sociedade pior. Pior em que sentido? Então, aqui já tem, né, um dado de valor, né? Valor ético, moral, pior do ponto de vista das relações sociais, da qualidade de vida, né? Pior do ponto de vista econômico. Então, vamos supor que a nossa sociedade, né, ela se tornou uma sociedade pior. Ou seja, você tem mais desemprego, mais fome, mais miséria. Então, não é uma sociedade, né, que vai permitir que as pessoas sejam felizes, que todas as pessoas possam viver, né, com qualidade nessa sociedade, nessa economia. Então, a economia piorou, ela ficou uma economia. Essa economia e essa sociedade se tornou extremamente competitiva, né? O que então fez dessa sociedade, das pessoas nessa sociedade, pessoas muito egoístas, que pensam então só em si mesmas, né? Só no seu ganho pessoal, na sua própria vida, não há solidariedade, e a gente aqui nós já trabalhamos isso, né? Que o que permite justamente, o que permitiu justamente a sobrevivência dos seres humanos, né? Nessa, nesse processo de transformação, né, natural, foi o fato de nós sermos seres gregários, né? Nós sermos seres não egoístas, né? O egoísmo, isso é muito interessante, até do ponto de vista, né, biológico, o egoísmo ele leva ao fim da vida, né? Ele leva ao fim daquele ser vivo, né? Ao fim daquele ser vivo num espaço maior, né? Então, nós sobrevivemos justamente porque nós não éramos egoístas. Nós nos tornamos culturalmente egoístas, culturalmente individualistas. Olha, então vamos juntando aí as peças desse quebra-cabeça, né? Olha, a linearidade histórica, o Freud aqui falando. Linearidade histórica. Espera aí, gente. Eita fé. Quem chama Freud? Para. Voltei. Desculpa, gente. É o Freud fazendo análise. Então, onde eu estava? A gente estava então falando justamente dessa característica, né? Ou seja, o individualismo, ele é fofo mesmo, gente, uma gracinha o Freud, só que ele é muito barulhento. Ah, faz barulho na rua, alguma coisa aqui, ele já começa, né? Então, essa característica, né, do individualismo, o individualismo é uma invenção, é uma construção cultural, né? A nossa característica, nós somos seres históricos. E, historicamente, no passado, o individualismo é uma invenção cultural moderna, né? E que está levando a humanidade ao caos, né? O individualismo, a competição, tá ali, aumenta a desigualdade, é o que a gente está vivendo agora, né? Então, isso não funciona. E não,
não funciona e nunca funcionou e não funciona, inclusive, né, biologicamente, ou seja, na história natural. Mas vamos voltar lá, vamos por partes, vamos voltar lá ao conceito, então, de evolução, né? Olha, então vamos supor que a nossa sociedade se tornou economicamente não funcional, ou seja, muita desigualdade, muita pobreza que leva à violência, etc, etc. Nós nos tornamos muito egoístas, individualistas, né? Competitivos demais. Isso acaba com a solidariedade, aumenta a questão da desigualdade, das violências, conflitos, guerras, etc, né? Então, em meio a essa sociedade que se tornou, né, hostil para as pessoas, né, que gerou então mais desigualdade, mais violência, mais fome, etc, né? É, é, a pessoa que sobrevive nessa sociedade, né, é o melhor adaptado a essa sociedade. Como será essa pessoa? Vamos pensar então, há uma evolução, ou seja, uma transformação, né? E as pessoas que vão sobreviver numa sociedade que é violenta, que é corrupta, que é competitiva, individualista, né? Não solidária. Qual é a característica da pessoa capaz de sobreviver e vencer nessa sociedade? Né? Qual é o melhor adaptado a essa sociedade? É o mais corrupto, é o mais violento, é o mais individualista, é o mais competitivo, né? É o menos solidário, né? Isso que quer dizer a teoria da evolução darwiniana, né? Evolução como adaptação, ou seja, os animais que sobrevivem em ambientes hostis, que se transformam, são aqueles que melhor se adaptam a esse ambiente hostil. Então, eles são melhores para sobreviver naquele ambiente hostil. O que não quer dizer que eles são superiores, né, a outras espécies, né, que podem ter outras características, né, podem ser mais solidárias, podem ser éticas, né, morais, podem ser legais, boas, etc, etc, mas que não estão adaptadas para viver naquele ambiente que se transformou em um ambiente extremamente hostil. Então, a evolução, né, não quer dizer melhoria de uma sociedade. Que não tem uma sociedade melhor, mais ética, né, que as pessoas são melhores do ponto de vista moral e ético. Não quer dizer isso, né? A evolução quer dizer adaptação, transformação a um ambiente que também está em processo permanente de transformação. E os que sobrevivem são os que se adaptam a esse ambiente, né? O cinema retrata muito isso que eu estou tentando falar aqui, né? Em filmes como Mad Max, etc, né? Quer dizer, esse futuro distópico, né? De um ambiente extremamente hostil, onde as pessoas permanentemente se atacam, são violentas, são corruptas, e as pessoas que sobrevivem aí são justamente os melhores adaptados a esse ambiente de corrupção, de hostilidade, de egoísmo, de individualismo, de competição e etc. Então, eles são melhores para aquele ambiente. Não quer dizer que eles são melhores do ponto de vista que eles são seres, né, superiores. Eles são superiores dentro daquele ambiente hostil, né? Mas não quer dizer que eles são seres superiores para todo quanto, etc, etc. Tá? Então, acho que esse é um ponto interessante e importante para a gente pensar, né? Algo que é muito, né, está muito no senso comum e que a gente não para muitas vezes para refletir isso, né? E muita gente estuda. E, gente, isso aí não é com a gente, né? Pegar o século XIX, por exemplo, foi criada uma teoria, né, baseada na teoria de Darwin, né, que é um dos grandes pensadores, né, modernos, né? Ele, Freud, os caras mudaram a percepção do mundo, né, que foi levada, ou que levou. Sim, é uma evolução, sim, sim, é uma adaptação. Mas não significa, Isadora, que é, é, as transformações, elas são necessariamente, né, transformações que vão levar a uma sociedade melhor do ponto de vista ético, né, do ponto de vista moral, né? Então, aqui a gente está diante de complexidades. Primeiro, a ideia de evolução de Darwin, né, ela é uma ideia de que o habitat se transforma, né, e sobrevivem aqueles seres que se adaptam a esse habitat. Agora, esse habitat ele pode se tornar mais ou menos hostil,
né? Ele vai se tornar hostil para alguns, para outros não, né? Então, aquele que se adapta a essas transformações é quem sobrevive. Se a gente transporta essa ideia para a sociedade, né, sociedades humanas, para a história, né, os sobreviventes, necessariamente, ou seja, as pessoas melhores adaptadas a uma sociedade, não são necessariamente as pessoas, né, mais éticas, mais justas, mais, do ponto de vista moral, mais avançadas, né? Pessoas mais solidárias, né? Não quer dizer isso. Se a gente tem uma sociedade, né? Uma sociedade de bandidos, né? Uma sociedade de pessoas corruptas, egoístas, né? Quem é que sobrevive nessa sociedade? Quem é o vencedor nessa sociedade, né? O vencedor nessa sociedade é o mais corrupto, o mais vil, né? O mais egoísta. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção, em primeiro lugar, para a gente poder continuar com esse conceito, né, é de que a ideia de evolução, né, por exemplo, na medicina se utiliza muito. O fulano evoluiu à morte. Né? Quem evolui para a morte? Ou seja, o quadro dele evoluiu, o quadro do paciente evoluiu de tal maneira que o levou à morte. Ele pode evoluir de tal maneira que pode, né, levar à cura. Ele pode evoluir de tal maneira que pode levar à convivência com a doença durante algum tempo, né? Mas é muito comum os médicos chegarem, olha, o quadro do fulano evoluiu para a morte, ou seja, ele se transformou, o quadro mudou de tal maneira que levou o paciente à morte, que levou aquele organismo vivo à morte. Tá? Então é nesse sentido de evolução, é de transformação, né? E essa transformação, necessariamente, né, ela não é boa. Agora, obviamente, quando a gente fala, entendeu? Ótimo. Então, necessariamente, quando a gente fala isso, tanto melhorias quanto negativas, quando a gente fala que a pessoa evoluiu, ela se transformou, né? Ela se adaptou. Mas como é que as pessoas têm se adaptado ao mundo contemporâneo? Um mundo que é extremamente competitivo, individualista, egoísta, violento, né? Insensível. Né? As pessoas que são melhores adaptadas a isso são pessoas que têm essas características. Há uma pesquisa muito interessante, né? Por exemplo, os CEOs de empresa, né? Uma grande quantidade de CEOs de empresas são psicopatas, né? E por quê? O que que essa característica, né, lhes dá em vantagem? Né, o psicopata não é necessariamente uma pessoa má ou ruim, né? Mas ela é uma pessoa insensível, fria, né? E ela vai exercer, ela vai se dar bem, então, em determinadas funções, profissões que exijam frieza, né? Que exijam não sensibilidade. Atletas olímpicos, por exemplo, né? Eles fizeram uma pesquisa com atletas olímpicos. Tinha uma atleta norte-americana, muitas são assim, né? Mas veio à cabeça, essa não vou lembrar o nome dela. Né? Ela, assim, né? A atleta de ginástica olímpica, né? Ela é pequenininha, assim, bonitinha, sempre com um sorrisinho assim na cara, todo momento ela dá aquela mesma carinha, assim. E ela ia lá e executava a, o exercício, né, que ela se propõe, de extrema complexidade, com extrema frieza. Ela não ficava nervosa, ia lá, enquanto as outras, as brasileiras, as de outros lugares, elas iam lá, né, com muito treino e tudo, mas ficavam nervosas. E por ficar nervosas, elas erravam. A americana ganhou tudo que é medalha de ouro. Né? Ou seja, ela é melhor adaptada a uma circunstância, né, que permite, então, que ela tenha sucesso naquela tarefa, porque ela tem extrema frieza, né, porque ela não tem sensibilidade. Então, agora, vai já dificultar para outras tarefas. E imagina uma sociedade de pessoas absolutamente insensíveis, né? Essa sociedade não vai ser uma sociedade, acredito, uma sociedade muito legal. Mas, então, o que eu estou querendo falar é justamente isso, né? A ideia de evolução como sendo a adaptação. Então, primeiro é só a gente guardar esse conceito aí, né? E problematizar esse conceito quando ele é levado para o campo social. No século XIX, por exemplo, foi inventado o chamado darwinismo social, né? O que é o darwinismo social?
de certa maneira, a gente ainda vive um darwinismo social, né? Ou seja, quais são as pessoas que vão vencer no mercado extremamente competitivo, né? Interessante. Ah, isso já tem mais tempo, eu lembrei desse caso agora, mas eu achei interessante, assim, tá? Quando eu viajava de avião toda semana, né? Agora vai um ano sem viajar, mas é, sentou uma pessoa do meu lado e começou a falar, começou muito falante, tudo, falando que ela estava treinando, né, para ser empresária, porque nesse mundo de competição empresarial a gente tem que ser tubarão, e tem que ser tubarão, e tem que ser tubarão. E aí eu falei, gente, o que é isso, ser tubarão? Falou, o tubarão é um animal que engole os outros. Né? Tá ali no topo da cadeia alimentar, tem que devorar os outros, destruir os outros, sei que. Falei, a gente é mais ou menos isso, né? Ou seja, se há uma sociedade que pede que as pessoas devorem os outros, né, essa sociedade não vai dar coisa legal. Né? Ela vai dar o que está dando aí. Né? Muita desigualdade, as pessoas que não conseguem vencer por bem, vencem por mal, aí muita corrupção, né? Muita violência e assim por diante. Então, esse é o primeiro elemento. Bom, fechar esse ponto. Né? Mais algum... Deu para entender, gente? Eu consegui me fazer entender? Foi? Beleza? Bom, Tranquilo, tranquilo. então, um segundo aspecto, voltando então à questão da linearidade histórica, né? A ideia, então, que se constrói na história, né, num senso comum histórico, que hoje isso é completamente rejeitado, né, pelos historiadores contemporâneos, mas no senso comum ainda está muito presente. É de que, então, as diversas sociedades, né, elas sofreram uma evolução, mas aí no sentido de se tornar sociedades melhores, e há melhores no sentido de que não, veja bem, não, mas vocês entenderam, não precisa repetir isso, né? São sociedades melhores, né? E de que, então, o auge dessa sociedade, ou seja, aquela sociedade que deve ser copiada por todo mundo, né, é a sociedade germânica, é a cultura germânica, é a civilização germânica. Então, né, isso é muito século XIX. Dentro dessa perspectiva histórica, como eu disse, ela está presente dentro das nossas cabeças, e eu acho que, embora vocês tenham também tido uma formação histórica diferente, talvez esteja presente, porque isso é muito presente no senso comum, né? Na televisão, nos filmes, desenhos animados, né? Jogos, etc., etc., que ajudam a formar uma compreensão, uma construção do senso comum, ou seja, da forma como que a gente, né, diariamente experimenta o mundo. Né? Então, seria a ideia de que o auge da civilização, por exemplo, no século XIX, XX, seria a civilização germânica, e que as outras civilizações estariam em graus inferiores de evolução. Né? Então, seria como... Exatamente, Aurora. E talvez principalmente esses filmes que idealizam sociedades perfeitas, né? A chamada utopia, né? Que mais cometam esse tipo de coisa. Trabalhar. Olha, interessantíssimo. Um livro. Ah, esse está lá no meu quarto. Mas um livro que já mostrei para vocês, que eu estou lendo agora, de um filósofo italiano, né? Ele chama a atenção, né, de que toda tentativa de construção de uma sociedade perfeita, de seres humanos perfeitos, essas tentativas descambam, né? Elas geram, né, experiências totalitárias. São experiências totais. Você imagina, eu quero um ser humano perfeito. E aquele, então, que não é considerado perfeito, do ponto de vista físico, intelectual, moral, o que acontece com ele? Então, essas sociedades que buscam a perfeição, né, essa busca da utopia, tanto na direita quanto na esquerda, é independente, elas geram sistemas totalitários, né, que vão perseguir barbaramente. O termo ele é utilizado, você tem um livro, né, o termo ele vem do grego antigo, né, mas o Thomas More, ou Thomas Moros, ele escreveu, Thomas More, tá certo, não está errado, não? Ele escreveu um livro, se não me engano, aí depois vocês confirmam aí a data, século XVI, acho que foi século XVI, depois confirma aí na internet e conta pra gente. O Thomas More, eu li esse livro, ele tem por aqui, gente. É um livro legal para ser lido. Ele imagina uma sociedade perfeita na Inglaterra,
né, nesse livro, que chama Utopia, né, do Sir Thomas More, ou Thomas More. Vale a pena ler, vocês encontram gratuitamente na internet, e é só buscar aí que vocês encontram. É interessante. E aí, então, essa ideia de tentar construir uma utopia de uma perfeição aqui na Terra, ela é sempre muito perigosa, né? Porque você tem alguns problemas que nós vamos estudar, por exemplo, né? A ideia de perfeição, ela acaba virando, ela se transformando em algo de extrema violência. A gente pode citar os casos mais absurdos e mais violentos da história do século XX, né? Que foi o nazismo, né? A ideia de uma raça perfeita, superior às demais, né? Do fascismo, né? De um ser humano perfeito, de uma raça perfeita, também está presente no fascismo italiano, né? O stalinismo, a ideia de uma sociedade moralmente evoluída, eticamente evoluída, está presente no stalinismo, né? Na extrema esquerda. Então, isso é um perigo. E, primeiro, quando você fala em uma sociedade total, ela está nos extremos, né? Ela não está no meio, né? O meio é o equilíbrio, né? Ela está nos extremos e chega nesses extremos das pessoas acreditarem que é possível, então, construir uma sociedade perfeita, né? Com seres humanos perfeitos, né? A ideia de perfeição no nazismo, no fascismo, a gente vai trabalhar isso detalhadamente também mais adiante, né? Ela está muito vinculada a uma ideia de uma perfeição genética, né? Biológica. Já no stalinismo está muito vinculada a uma perfeição moral, ética. O problema todo é que tem sempre alguém que vai dizer quem é o perfeito, né? Então, portanto, vai ter sempre um monte de gente que vai ficar fora daquela perfeição. E essas pessoas fora dessa perfeição vão ser exterminadas, assassinadas, mortas, discriminadas, escravizadas, subalternizadas, ou seja, vão sofrer tudo de pior que tem e que a gente viu acontecer nesses sistemas totalitários que buscavam, cada um à sua maneira, a perfeição, né? Diga, Natália. Ô, professor, isso é considerado uma alienação também, não é? Uma alienação ideológica que chega a ser uma obsessão, e tanto que todo mundo fala, né, e é um fato, da manipulação em massa do nazismo. Uhum. Mas o próprio governo, os próprios idealizadores também são alienados, não são? Ficam tão obcecados com essa ideia que é uma alienação. Sim, é uma alienação perigosíssima. Olha, e é interessante, Natália, por exemplo, a gente tem esse aprendizado na Bíblia, né, com Jesus. Jesus chegou e falou: atire a primeira pedra quem não tem pecado. Né? Qual é o recado ali belíssimo, né? Qual é? É de que aqui, né, não há perfeição, que todos nós temos pecado. E que essa perfeição, né, quem acredita que há perfeição é justamente aquele que atira a pedra. A gente está vendo isso no Brasil hoje, né? Pessoas que se julgam perfeitas, né, que obviamente não são, porque isso não existe, se julgam moralmente avançadas, jogando pedra em pessoas que elas julgam, né, corruptas. Sendo que muitas vezes essas pessoas, eu arriscaria dizer todas as vezes, né, essas pessoas são tão corruptas quanto aquelas pessoas que elas dizem corruptas. Ou às vezes mais corruptas quanto aquelas pessoas que elas dizem corruptas, né? São pessoas, por exemplo, que sonegam impostos, né, que violam direitos dos trabalhadores quando são empresários, né, e aí faz um monte de coisa errada, né, faz um monte de coisa errada. Né? Eu lembro uma vez, na fila do jogo do grande Cruzeiro Esporte Clube de Belo Horizonte, que só me traz tristeza, né? Ontem foi. Ô, gente, mas eu lembro que estava no Mineirão. Isso tem muito tempo, gente. Ainda era aquele Mineirão antigo, não era nem o Mineirão novo, que ficou muito chato. O Mineirão antigo eu estava com meus filhos, era pequenininho na época. A gente estava assim e tinha um cara chatíssimo na frente da fila, assim. Mas muito chato. E ali, olha lá, porque só podia ser brasileiro mesmo. Olha lá, furando fila. E o povo lá, cavalaria, vai lá, bate no povo ali, o povo tá furando a fila. E a gente tava lá, né? Esse cara tava com o filho dele também, tava esperando a fila, o povo tava furando mesmo ali. Ele tava esperando, não ia lá furar a fila, né? E eu tava lá esperando. Eu perdi até 20 minutos iniciais do jogo, mas consegui comprar o ingresso e entrei e vi a partir dos 20 minutos. Mas o mais curioso, sabe o que foi? Na hora que o cara chato, insuportável, na frente lá, só xingando, brasileiro é mal educado mesmo, olha lá, furando fila, não sei o quê. Na hora
que o Cruzeiro entrou em campo, né? Aí as pessoas ouvindo no radinho e a gente ouve lá de fora a China Azul gritando, né? Ah! E aí então o cara que estava na frente desesperou e sabe o que ele fez? Furou fila. É justamente isso. É isso, gente. São os babacas, né? Porque eles ficam xingando, 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 mas na hora do vamos ver, eles fazem a mesma coisa. Eu fiquei lá na minha filhinha direitinho, com meu filho, ensinei a respeitar as filhas, ele se tornou um cara respeitoso, né? Não virou babaca, não sai xingando as pessoas, né? Mas assim, é uma coisa, olha, mas é muito isso, né? Então, bom, então vamos voltar aqui para nossa, né, para nossa evolução histórica. Então, essa perspectiva, a linearidade histórica, ela é uma concepção de mundo que ajuda a fortalecer as duas ideias anteriores. A ideia de uniformização e de superioridade desses nacionais uniformizados. Por quê? A lógica binária subalterna, então, coloca as diversas civilizações em graus distintos de evolução. Né? Onde, então, a gente pode pegar assim no senso comum, que está muito patente no senso comum, né? Nos filmes, desenhos, jogos, etc. Né? Você tem lá o auge, o povo germânico, né? A filosofia alemã, a filosofia alemã, etc. Depois você tem, né, outros graus diferentes. Então você vai no norte da Europa, depois do sul da Europa, depois do leste da Europa, depois do Extremo Oriente, depois do Oriente Próximo, depois, né, o Oriente Médio, depois o norte da África, depois vem os povos indígenas da América, né? Entre os povos indígenas, primeiro os povos do altiplano, depois os povos da Amazônia, depois os povos aborígenes, e aí vai chegando quase na pré-história. Né? A gente vê isso né? Vocês devem ter visto também, acredito que em menor escala, em filmes, desenhos, etc., mas isso está presente, né? Inclusive em muitos filmes contemporâneos, eu gosto de cinema, vejo. Então, que coloca justamente isso. Olha lá. Então, o outro, veja bem, quando a gente vê a história de uma perspectiva linear, o outro, ele é sempre aquele que é menos do que você. O outro é sempre aquele. Então, quando tem o direito internacional, quando ele surge, né, e ele ganha força no século XIX, né, e em várias instituições no século XX, o direito internacional, por muito tempo, ele se fundamentou, ainda você vai encontrar autores que fundamentam a sua perspectiva dentro dessa lógica linear histórica. Né? Onde então chega e fala, olha, você tem uma civilização que é mais avançada que as outras, as civilizações estariam como em graus de evolução, o auge da civilização é a civilização germânica, né? E essas civilizações mais avançadas, que são, obviamente, as que começaram a invadir o mundo inteiro no século XVI, que são as civilizações europeias, elas então devem servir de modelo para as civilizações mais atrasadas. Elas passam então a ter, olha que importante é isso, elas passam a ter uma missão civilizatória, ou seja, elas têm uma missão de civilizar os outros povos que são atrasadinhos, né? Que então, portanto, têm que ser civilizados. E isso justifica, então, a intervenção dessas nações civilizadas nas nações incivilizadas, atrasadas, menos evoluídas. Né? Isso é falso, né? Isso é uma construção racional que gera e que justifica todas as guerras, até hoje, e muitas violências. Olha só, primeiro na parte de um princípio falso. E aí, então, eu recomendo para vocês a leitura de um livro que eu já recomendei. Você já tem o livro aí, quando vocês puderem ler, vão lendo com calma, é muito interessante, que é o livro 1492, O Encobrimento do Outro. Né? O Henrique Dussel, ele é um autor, teólogo, filósofo, historiador, né, estudioso, e que ele chama muita atenção para isso. Né? Ele vai falar, então, né, como que e aí vem, né, acompanhado com o que a gente falou da lógica binária, né, a lógica binária de subalternidade,
vem junto com a ideia da linearidade histórica. Olha, por que que o soldado espanhol, português, francês, holandês, inglês, que chega por aqui, ele sai matando todo mundo com a maior tranquilidade, sem nenhuma dor de consciência? Né? Porque a perspectiva que eles aprenderam é essa perspectiva. O outro é subalterno. A minha civilização é superior. A minha missão aqui é civilizar esses povos atrasadinhos, que parecem animais. Ô, gente, vocês não imaginam uma coisa que isso ainda acontece hoje no Brasil, né? Mas era assim comum, diário, né? As pessoas, homens brancos, saírem, e não necessariamente só homens brancos, né? Saírem matando indígenas na Amazônia, né? No momento, por exemplo, de colonização, por exemplo, de estados brasileiros que surgiram mais recentemente, como Rondônia, Acre, né, o próprio Amazonas, Pará, e etc. Eles saíam matando índio, mas como se fosse pintinho em granja para fazer nuggets. Sai matando assim, sem nenhuma dor de consciência, sem nenhum problema ético ou moral, né? E isso é uma racionalidade. As pessoas aprenderam, falaram, olha, índio parece gente, mas não é índio, não é gente. Os bandeirantes são exemplos disso, assassinos, né? Índio parece gente, mas não é gente, né? Eles saem matando, porque são... Veja bem, nem os invasores europeus não faziam isso nem com seus cavalos. Os cavalos eram muito mais bem cuidados. Aliás, cavalo é um bicho que tem que ser muito bem cuidado, é frágil, etc. Eles eram muito bem cuidados, né? Ninguém sai matando cavalo para comer carne de cavalo. Na Europa come-se carne de cavalo, no sul da Itália come-se carne de cavalo, né? Eu já comi carne de cavalo, mas assim, foi assim, uma tragédia para mim, porque parece, né, porque a gente respeita muito aquele bicho lindo, maravilhoso, cavalo. Eles não respeitavam as pessoas diferentes, né, que não eram iguais aos homens brancos. E saíam matando. Eles saíam matando, mas matando sem nenhuma dó, como acontece hoje. Você sabe que tem aí jagunços, né, pelo interior do Brasil afora, matando, inclusive crianças indígenas que foram mortas aí há alguns meses atrás, sem nenhuma dó, né? Por quê? O registro mental dessas pessoas, né? Dessas pessoas, então, elas são mais evoluídas, né? Elas são adaptadas a um momento de extrema violência. Evoluída no sentido que a gente usa no senso comum, obviamente que não, de jeito nenhum, né? Mas elas são evoluídas, são adaptadas, né? Elas então são os bandeirantes, são os cowboys dos Estados Unidos, são os bandeirantes brasileiros. São os caras que vão desbravar o oeste Brasil e saem matando bicho, gente, pessoa adoidado. Então são as pessoas que vão vencer, né, nesse lugar, né? A gente comentou, a violência contra as mulheres indígenas, as mulheres negras no Brasil, era tamanha, né, que as mulheres indígenas, as mulheres negras matavam o próprio filho na barriga, porque não entendiam como é que eu vou deixar meu filho nascer e crescer nessa coisa, nesse inferno, né, nisso que está aí e que ainda subsiste, né, em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Então você tem uma justificativa mental para isso, né, que se funda, então, nesses elementos que se complementam. Então vamos lá, né? Uniformização, padronização, então é o universo branco e masculino, daí a lógica binária subalterna, quem não é branco e não é homem é subordinado, né? Isso vem se sustentar do ponto de vista histórico numa lógica linear da história, onde as civilizações, né, estão em graus distintos de evolução. E o auge da civilização é a civilização germânica. O auge, né, norte da Europa, sul da Europa, leste da Europa, depois vem o resto do mundo, né? Mas mesmo entre eles tem uma hierarquização também, né, que atualmente é bem essa, norte da Europa, sul da Europa, leste da Europa, né? E o leste da Europa tem alguns que são praticamente orientais, então são inferiores ao norte da Europa, ao sul da Europa. Quando eu falo leste da Europa, eu estou falando a Rússia, a discriminação com os povos eslavos, né? E ali já partezinha pequena da Europa, Turquia, né? É, a Grécia eles preservam como simbólico do discurso moderno, etc. Então, olha, isso é um prato cheio para o direito internacional. Por quê? O direito internacional, né, então criado pelos europeus, ele vai se fundar na ideia de civilização, né, de civilizados e incivilizados, de civilizados e selvagens.
Os civilizados, então, têm por missão, ou seja, era a missão dos espanhóis, portugueses, holandeses, ingleses, franceses, etc., invadir o mundo inteiro, né, e civilizar o mundo inteiro. Com chicote, escravidão, violência, mortes, 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 70 milhões só no século XVI e XVII. Né? Então, isso aí está presente ainda hoje. A gente já comentou isso, vamos lembrar um pouquinho. Por que os Estados Unidos, né, aliás, estão bombardeando, não sei se vocês estão acompanhando, né? Teve bombardeio, né, ontem, hoje, a guerra do Donbass, né, na Ucrânia está pegando, né, com apoio, os ucranianos com apoio dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos chegou com tudo, né? Imperial total, Biden. Olha, estou achando ele pior que o Trump. É algo que parecia impossível, né? Alguém ser pior que Donald Trump. Não tem ser humano pior que Donald Trump. Tem. O cara chegou bombardeando tudo. Está lá, começando a guerra na Ucrânia, aumentando a guerra na Líbia, né, conflitos no Líbano, né, conflitos aí afora, etc. E por que eles bombardeiam ali sem nenhuma dó, etc? Por que bombardearam o Afeganistão sem nenhuma dó? Porque é o outro, né? É o outro subalterno. É o muçulmano. É o muçulmano. É o judeu. É o outro. No caso judeu, não mais, né? Agora Israel é aliado dos Estados Unidos. Mas na Segunda Guerra Mundial foram os judeus perseguidos, né? Mortos aos milhões pelos arianos evoluídos, germânicos, né, do norte da Europa. Depois você tem, né, agora os códigos, e o outro, né, é o nós versus eles, onde você tem o nós civilizado e o eles, o incivilizado. Esse eles começa, né, ele muda muitas vezes do personagem do momento, quem é perseguido no momento, quem é morto, assassinado, etc. Então, essa linearidade histórica, né, ela justifica, então, por que, né, os protetorados. Olha só que loucura, gente. A Inglaterra invadiu todo o Oriente Médio, invadiu a África, a Ásia, invadiu o mundo inteiro. A Inglaterra invadiu, né, e criou protetorados. Um dos protetorados ingleses, né, o Iraque, que é uma invenção britânica, né, é na Mesopotâmia. Olha só, os ingleses, que é uma civilização muito mais recente que a civilização da Mesopotâmia, né, os povos da Mesopotâmia eles já fabricavam cerveja e vinho há 6.000 anos atrás. Uma civilização muito mais antiga. A Índia foi invadida pelos ingleses. Né? E os ingleses falaram, não, nós vamos civilizar esse povo que tem uma cultura de milhares de anos. A China foi invadida pelos ingleses, né? Uma cultura de mais de 6.000 anos. Então é muito pirado, mas são justificativas mentais. Elas não têm sustentação histórica, elas são falsas. Mas é algo que se constrói contemporaneamente. Né? Um livro do historiador inglês, famosíssimo, que agora fugiu o nome dele, mas eu vou procurar esse livro. Gente, ele é muito conhecido. Ele vai falar da invenção das tradições. Né? Por exemplo, a Inglaterra, no século XIX, ela vai inventar um monte de tradições para mostrar que ali, né, o Reino Unido, né, tinha bases milenares, coisa que ele não tinha. Né? Então, eles começam a inventar tradições. Esse historiador inglês ele traz. O livro chama A Invenção das Tradições. Vocês encontram em PDF, é um livro antigo. Vocês põem no Google, né? E aí, colocando o título do livro, vocês vão acessar o nome do autor, que é um cara conhecidíssimo, só que fugiu agora da minha cabeça o nome do cara. Né? Esse livro chama A Invenção das Tradições. Ele trabalha 7 tradições inventadas. Então, coisas que muitas vezes parecem, o rei Arthur, por exemplo. Né? O rei Arthur, os cavaleiros da Tábua Redonda. Né? Isso é uma mitologia, isso é um mito construído para explicar a fundação do povo inglês. Como, por exemplo, a mitologia do povo judeu que está no Velho Testamento, na Torá, né? Na formação do povo judeu. Talvez ali a Torá, o Velho Testamento, é a primeira teoria do Estado que a gente encontra. Que aí você começa a montar, então, né, o rei, aquele que unifica, os valores compartilhados pelo povo judeu, Davi, né, o rei Davi. Aí você começa a criar uma mitologia que fundamenta o Estado, né, o Estado hebreu, né, e que é muito, 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 muito mais antigo que qualquer Estado inglês, francês, etc. Né? A França começa a surgir no século XVI, Inglaterra também. Né? A Alemanha se forma no século XIX. Então você começa a criar todas as tradições no qual
você funda, né, você cria, inventa uma mitologia daquele povo. Né? Hobsbawm, exatamente, Sam, obrigado. Eric Hobsbawm, né? É um historiador famosíssimo, faleceu não tem muito tempo, né? Com mais de 90 anos, respeitadíssimo, traduzido para o mundo inteiro, vale a pena, e procurem esse livro. Ele tem muita coisa boa, o Hobsbawm, mas esse livro especificamente, né, para essa formação e essa invenção da tradição como invenção da nacionalidade, né, no Eric Hobsbawm, é fantástico. Então vale a pena ler e vocês encontram gratuitamente. Bom, então, essa ideia, então, justifica, né, por que a ONU... Vocês sabem que a Organização das Nações Unidas, né, 1948, ela cria um conselho de tutela. Olha que coisa interessante. Ah, legal. Mas vocês encontram também... que ótimo. Mas encontram também em PDF, eu acho, fácil. E PDF gratuito, é um livro mais antigo. A invenção das tradições. A invenção das tradições. Então, a ONU tem um conselho de tutela. Olha só, durmam com o barulho deles. O conselho de tutela existe até hoje. Embora ele existe, ele tem membros, ele está constituído, mas ele não tem funcionado, né? Porque na década de 70, né, desaparecem teoricamente. Então aí também a gente tem que saber separar o discurso, né, da prática. Desaparecem a partir dali na década de 1970 as colônias, mas que não desaparecem. Por exemplo, pertinho da gente aqui, na fronteira com o Brasil, a gente tem uma colônia francesa, que é a Guiana, só que ela deixa de ser chamada Guiana, né, e passa a ser chamada de Territoire d'Outre-mer, né? Mas é colônia. E você tem uma colônia norte-americana, que é Porto Rico, que também deixa de ser chamada colônia, né, e passa a ser chamado, né, Estado Livre Associado. Né? Mas o dinheiro é o dólar, a polícia é o dólar, a política é o dólar, tudo é os Estados Unidos. Então, isso é uma coisa muito interessante também, que a gente precisa prestar atenção, né? Os nomes, gente, né? Nomes são apenas rótulos. Você pode ter um rótulo lindo numa cerveja de péssima qualidade, né? E pode ter um rótulo ruim. Não, falar em cerveja segunda-feira de manhã não é didático, gente. Se fosse sexta-feira à noite, era didático. Mas foi o que veio à cabeça aqui, foi o rótulo de cerveja. Então, guarda o exemplo aí. Né? Uma cerveja ótima com um rótulo ruim. Então, os rótulos, os nomes, são enganosos. A Beatriz até pegou lá uma água. Os rótulos são muito enganosos. Eles são ideológicos. Então, tem umas coisas assim, eu já comentei com vocês, que é muito inocente. Né? Teve uma atriz, excelente atriz, mas sabe nada de política e de história, né? Mas não é a profissão dela, mas acho que todo mundo tem que saber. Né? Todo mundo tem que estudar política e história. Aquela chata que foi para Portugal, gente, como é que ela chama? Que as pessoas consideram ela muito bonita, que ela fez a Mulher Invisível. Né? Não interessa. Bom, é essa aí. Né? Ela deu um palpite assim, inteligentíssimo sobre política no Brasil. Né? Luana Piovani, isso mesmo. A Luana Piovani, isso mesmo. Ela deu um palpite assim, inteligentíssimo quando ela estava aqui no Brasil, antes de ir para Portugal. Né? E ela defendeu o liberalismo, ela vai para um Estado social, onde tem saúde pública, educação pública, etc. E ela, né, chega falando que os nazistas eram socialistas, assim, eram de esquerda. Né? Aí qual que é o argumento dela? Olha, é simples. O nome do partido nazista é Partido Nacional Socialista Operário Alemão. Logo, ele é um partido operário socialista. Eu falei, não, ela não tem nada, né? Falou uma bobagem imensa, né? Mas é essa, muitas vezes, apego às palavras, né? Que encobrem histórias, ideias, às vezes propositalmente. Né? E aí, no caso, nem isso, né? Porque foi o nacional-socialismo, que é de extrema-direita e não tem nada a ver. Pois é, não, o nível da pessoa é um horror. Mas o pior, o mais triste, é dar palpite.
na área que a gente estuda. Isso é que é trágico, muitas vezes na ciência política, sabe? Muitas vezes não, sempre na ciência política. Não é porque ninguém, se bem que ultimamente todo mundo também se sente no direito, né? Mas assim, era assim, olha, ninguém vai dar palpite, por exemplo, em química, né? Se não estudou química. Não dá nem para dar palpite em química. Ninguém vai dar palpite na biologia se não estudou biologia. Na medicina tem um monte de gente dando palpite. Isso virou um caos, né? Tem um monte de gente até recomendando remédios que não curam, matam, etc. Isso aí virou um problema, porque mata gente, está matando muita gente. Mas, agora, na política, todo mundo acha que tem o direito de meter o bedelho, de dar palpite infeliz, de falar um monte de porcaria, né, sem ter estudado. Aí é dose. E a gente sofre com isso, gente. A gente sofre enormidade. Então, é isso, tem que estudar. E os nomes são, muitas vezes, propositalmente usados, né, para enganar, para distorcer, e etc. Esse é o jogo da política, né? É um jogo ideológico. Nós vamos trabalhar sobre ideologia também. Então, esse conselho de tutela, ele existe até hoje, né? E ele é o quê? É um conselho que permite à ONU a intervir em determinados países que não dão conta de se autogerir. Então, seriam países, povos atrasados, que então agora podem ser, né, geridos, tutelados por povos avançados. Os povos, então, avançados são os que dominaram o mundo há 500 anos. Né? E os outros povos, né, foram povos que foram invadidos, tutelados, etc. A ideia do conselho de tutela. Né? Como eu disse, ele não tem funcionado, mas ele existe, tem membros e está aí. E se fundamenta nessa lógica linear da história. Olha, a lógica linear da história ela vem sendo muito criticada, né, já há algum tempo e desmontada. Né? E hoje ela é afastada por qualquer historiador sério, né, pelo mundo afora, e ela você tem o seu contraponto, por exemplo, que aparece, por exemplo, como fundamento constitucional nas novas constituições plurinacionais, né, que são plurais, né, democráticas, etc. Então, o que seria um substitutivo da linearidade histórica? Ela é algo, né, simples de entender, né, mas que precisa acontecer dentro da gente. A ideia, né, a superação da linearidade histórica, né, ela é feita pela ideia de uma ideia de complementariedade. A ideia de complementariedade ela é posta como um princípio constitucional do Estado plurinacional, do chamado novo constitucionalismo latino-americano. O que seria isso? A ideia, vamos partir de nós aqui, né? Nós, pessoas. Cada um de nós, né, tem algo que só cada um de nós tem. Né? Então, portanto, tá, não, estou começando ainda. Então, vamos lá. Então, a ideia da linearidade histórica ela é superada pela ideia da complementariedade, que é um dos princípios do novo constitucionalismo democrático latino-americano. Na ideia da complementariedade, né, significa, então, que cada um de nós, cada ser humano, tem algo que só cada ser humano tem. Né? Então, aí, o caso da Luana Piovani, por exemplo, eu não tenho formação em artes dramáticas para ser um bom ator. Né? E ela é uma boa atriz. Então, ela tem algo que eu não tenho, eu tenho algo que ela não tem, e a gente se complementa nesse sentido. Né? E assim é com cada um. Cada pessoa vai ter vivências, experiências, conhecimentos. Né? Cada pessoa é algo que só ela é. Cada pessoa tem algo que só ela tem. É por isso que cada pessoa é importante. Né? Desde que não meta o bedelho falando um monte de porcaria sobre o que o outro estudou e que ela não estudou. Isso aí é bom. Outro dia eu recebi um meme ótimo, gente. Vou mandar para vocês. É um meme de uma. Qual que é o inferno do professor, da professora? Aí tem no meme, vocês viram isso? A professora chega no inferno, aí o capeta vira para ela e fala: Olha, né, esse aqui é o fulano. Ele vai ficar o resto dos tempos falando para você na matéria que você estudou sobre algo que ele leu na internet.
Isso é desesperador. Aquela coisa, professora, eu li no blog do fulano de tal que o nazismo é de esquerda. Aí quando eu morrer, meu inferno vai ser esse. Eu vou assim, aí vai ter alguém que vai ficar falando, olha, o blog do fulano falou que o nazismo é de esquerda, porque o nome do partido nazista é Partido Nacional Socialista Operário Alemão, e porque Adolf Hitler... Aí ficava repetindo aquela coisa, né, que a pessoa não estudou, mas ela leu no blog, e aí sai repetindo, né? Ou recebeu no WhatsApp, e aí sai repetindo. Isso é o inferno do professor. Então, mas eu não... Ó, Deus me livre, por isso eu procuro ser uma boa pessoa para não ir para o inferno. Mas, sim, então isso aí, Manuela, é a ideia da substituição da linearidade. O que seria isso? Então nós estamos no plano pessoal, né? Por que cada pessoa é importante? Porque cada pessoa é única, cada pessoa tem algo que só ela tem. Cada pessoa tem suas próprias experiências, etc. Se a gente leva isso, veja bem, aí a gente aumenta muito a complexidade. Ou, na verdade, a gente pega um outro patamar. Se a gente leva isso para civilizações, as diversas civilizações, as diversas culturas, povos, as diversas formas de organização social, política, econômica, né? Cada povo tem algo que só ele tem. Então, um povo ele foi capaz, por exemplo, de desenvolver, né, alguma técnica, alguma forma, né, de algum tipo de conhecimento que o outro não desenvolveu, mas esse aqui já desenvolveu algo que esse aqui não desenvolveu. Por outras vezes, aquele desenvolveu algo que esse aqui não desenvolveu. Ou seja, o que se vai perceber com o tempo, né, é que os conhecimentos, os saberes, né, das pessoas e das civilizações, eles são complementares. E que, portanto, né, se a gente substitui a ideia, ou seja, a ideia da linearidade, ela pressupõe o apagamento do outro. Então, se eu parto do princípio, se eu aceito a ideia de que as civilizações estão em graus distintos de evolução, então essas civilizações consideradas menos evoluídas, né, essas civilizações consideradas mais atrasadas, elas deverão ser civilizadas, ou seja, elas deverão imitar a civilização mais avançada. Qual é a repercussão disso na vida da gente? Vamos pensar nós aqui, né? Vocês têm condição de fazer uma avaliação de como que isso repercute na nossa vida, na vida do brasileiro. Se o brasileiro, e uma parcela grande do brasileiro, talvez seja um dos povos do mundo que mais se coloca numa situação de subalternização, né? E isso é muito expressivo. Isso é muito expressivo até, né, pelo exemplo que algumas pessoas no Brasil dão quando se assumem nacionalistas e usam a bandeira dos Estados Unidos, né? Isso é uma expressão da suprema subalternidade, né? Eu sou tão subalterno, tão inferior, que quando eu sou nacionalista eu carrego a bandeira dos Estados Unidos, né? Então, essa ideia, né, a gente não vê isso em outros lugares. Não vê. Na América Latina você não vê isso em nenhum lugar. No Argentina é super nacionalista, Uruguai, o colombiano, o chileno, não. Tem esse negócio de usar a bandeira dos Estados Unidos. Aquela lá nos Estados Unidos, né? E falar, aquela lá nos Estados Unidos é tudo maravilhoso, aquela lá nos Estados Unidos. Isso é uma coisa, é uma marca, né, que ajuda muito a nós entendemos isso muito facilmente. Nós entendemos por quê, né, o que é essa lógica linear histórica. E nós nos colocamos no lugar de subalternização. Então, quando isso é uma construção, né, da história, uma forma de contar a história, uma forma que está presente nos livros de história, uma forma que está presente nos filmes, nos livros, nas histórias em quadrinhos, nos desenhos animados, etc., que ajuda a criar um senso comum de subordinação, né? Ou seja, qual que é assim, a meca do brasileiro? Olha, eu vou para Miami, né? O governador de São Paulo foi para Miami. Pô, nem para Paris o cara vai. Pelo amor de Deus, gente, se o cara fosse para Paris, né? Não, aí tudo bem, né? Mas Miami, o shopping center, não, gente, não. Aí, pô, gente, isso é provocação, brincadeira, tá? Mas o sentimento que eu tenho é isso. Pô, se o cara ainda fosse. O Ciro Gomes ainda foi para Paris, pô, aí é respeitável. Paris é Paris, né? Agora, ir para Miami, não, que brega, né? Mas aí, então, vai lá assim, brincadeira, tá, gente? Brincadeira. Então, essa coisa é da linearidade histórica. Olha, eu vou para a civilização. Eu vou para onde, né, eu quero morar na civilização, né? Eu quero ir. Isso é muito marcante,
na cultura, né? E assim, um movimento em direção à civilização, né? Ou seja, dos povos do terceiro mundo indo em direção a chamar terceiro mundo, indo em direção à civilização, é muito maior do que o contrário. O cara não vem para cá. Então, essa linearidade histórica, ela cria algo, né, que repercute, inclusive, na psique das pessoas, no comportamento de um povo. Né? Uma coisa que existia no passado, hoje eu acredito que não exista mais, mas que era muito marcante no esporte brasileiro, gente. Nós somos tão habituados à colônia, à condição de colônia, né, que o desempenho dos atletas brasileiros, isso aí na década de 50, 60, né, isso hoje você tem atletas que são extremamente profissionais que não passam mais por isso. Mas o desempenho dos atletas brasileiros, por exemplo, caía sobremaneira quando a seleção brasileira, em qualquer esporte, basquete, vôlei, futebol, etc., ia, por exemplo, enfrentar aos Estados Unidos, por exemplo. O desempenho cai. Por quê? Porque você se sente, mas Estados Unidos, como é que a gente vai ganhar dos Estados Unidos? Então, essa é uma coisa que repercute nas relações internacionais, na postura dos Estados nas relações internacionais, na postura dos chefes de Estado, né? Presidente da República, primeiros ministros, etc., nas relações internacionais. Na postura, a gente viu algo, gente, que eu acho que sim, nossa, assim, é uma tragédia sem proporção, né? O presidente do Brasil vira presidente dos Estados Unidos, vocês viram isso na ONU? I love you. Pelo amor de Deus. Né? Ele só falou assim, I love you para chuchu. Né? O que é isso? Né? Isso não deve existir na história da diplomacia, da história da humanidade. Né? Um presidente de um país, né, virar presidente do outro país e falar, I love you. E fica assim, I love you. E a única coisa que ele consegue falar, I love you. Né? Isso é a lógica binária de subalternização. Isso é a linearidade histórica. Né? Há uma civilização que, no máximo, a gente deve, né, copiá-la. E logo, então, aí você tem uma... Isso repercute, como eu disse, repercute grandemente nas relações comerciais, no comércio exterior, né, no esporte, na psique das pessoas, no nosso comportamento, né, no turismo, né, e assim por diante. Repercute, e está muito presente, né, nessa construção de uma racionalidade. Onde também, né, eles, né, entre aspas, assim, ou seja, onde os colonizadores se colocam nesse lugar de superioridade. Então, isso também é muito, muito importante. Eu, como um latino-americano, eu fui fazer minha tese de doutorado e estudar em países europeus. Fui estudar em Portugal, na Espanha, na Itália, na França, né, na Bélgica, no Reino Unido. Fui estudar, conhecer, morei um tempo na Suíça. E voltei assim, um tremendo babaca, gente. Vocês não me conheceram na época. Eu voltei me achando assim, estudei, agora eu sei, direito europeu, não sei o quê. Tá? E aí depois passa o efeito, a gente cai assim, né? Cai em si, né? E assim, e vê que a gente tem. Mas uma coisa muito interessante, que eu voltei depois, aí já como professor doutor, etc., mais recentemente, voltei para fazer palestra. Então, eu não fui mais para estudar, mas eu fui para fazer palestra. Mas mesmo quando você volta, na condição de professor doutor, para fazer palestra, o tratamento que você recebe não é a mesma coisa. É interessante, eu fui participar de um evento na Queen's University, na Irlanda do Norte. Né? E aí, então, nós chegamos lá, tinham professores do mundo inteiro, né? E o curioso assim, é que o teatro principal da universidade, né, fica em Belfast, a Queen's University, o teatro principal era só para os de língua germânica. Inglês, alemão, sueco. E os teatros menores eram para nós de língua latina, sul da Europa, né? E América Latina. Então, por quê? Porque as pessoas ou os alunos do Reino Unido que queriam assistir os que falam a língua deles, era muito mais gente do que aqueles que queriam assistir os que não falam a língua deles e que vêm do Sul. Né?
Então, assim, há uma coisa que é assim, olha, será que eu tenho algo a aprender com esse sujeito que veio do Sul? Né? Então, isso é muito presente, de um lado ou de outro, né? Ou seja, na arrogância de uns e na subalternização de outros. E isso, obviamente, tem que ser rompido. Isso marca, então, a ideia da complementaridade. Então, é justamente romper com essa ideia. Falar, olha, o outro, quer de onde ele seja, ele sempre terá algo que eu não conheço. O outro sempre será, portanto, uma oportunidade de aprendizado. A ideia da complementaridade, então, seria uma ideia de um outro nível de relações internacionais, né, que vão gerar outros níveis de relações, né, no campo comercial, do turismo, no campo acadêmico, né, de troca de conhecimentos, etc., né, e vai gerar um outro mundo, né? Ou seja, o outro sempre é algo importante. A outra, o outro, né? A outra, o outro, a outra civilização, né, o outro país, a outra cultura, né, ela é sempre uma oportunidade de aprendizado. Né? Ela sempre tem algo que eu não tenho. E cada um tem algo que os outros não têm. E, portanto, então, cada outro, assim como cada outra civilização, é uma grande possibilidade de aprendizado. Né? E uma coisa muito interessante, fechando esse item aqui, né, é que eles fizeram uma pesquisa, gente, então isso já tem mais de 10 anos, né? Mas isso se aplica ainda para a realidade contemporânea. Né? Isso a gente vê muito, né? Também em filmes, desenhos, etc. Eles fizeram uma pesquisa com jovens norte-americanos e pediram para esses jovens, né? É o que eu vou pedir para vocês depois como prova final, mas isso mais adiante, falta muito tempo aí. Pediram para esses jovens, né, pensarem como é que eles imaginavam o mundo. Então, os jovens de 16 a 18 anos, 19 anos, pediram que eles imaginassem escrevessem como que eles imaginavam o mundo daí a 100, 200, 300 anos. E a resposta foi curiosamente assustadora. Por quê? Esses jovens imaginaram a mesma civilização, a mesma economia, o mesmo Estado, o mesmo direito, com muito mais tecnologia. Olha que assustador. É como se chegasse, é o que aquele Francis Fukuyama falou, né, há alguns anos atrás, escreveu no livro. Nós chegamos no fim da história. Olha, para o Fukuyama, não há mais nada a fazer no direito. Nós chegamos no sistema jurídico perfeito. Não há mais nada a fazer na economia. Nós chegamos na economia, que é isso aí, tem que ser isso aí. Né? Não há mais nada a fazer na sociedade e no Estado. É isso aí mesmo. Né? Então, e os jovens foram habituados a pensar dessa maneira. Olha, acabou a história. Não tem mais como a gente mudar a economia. Não tem mais como a gente mudar a sociedade. Não tem mais como mudar o direito. Isso é aí que está posto. Isso é muito interessante, isso é muito marcante. Né? Não sei com vocês, com certeza vocês serão muito criativos, etc. Mas assim, isso é muito marcante essa incapacidade que a sociedade contemporânea, né? E aí não só jovens, né? Adultos, todo mundo, essa sociedade desse momento presente, a incapacidade dessa sociedade de imaginar um outro mundo está fazendo com que isso nos leve a próximo à extinção. Porque a gente não acredita que a gente possa fazer uma revolução, por exemplo. Ninguém fala em revolução. Veja bem, não estou falando em revolução armada, revolução comunista, bolchevique, eu não estou falando nada disso. Estou falando revolução, simplesmente. Ideia de revolução. Né? Você teve revoluções liberais, revoluções socialistas, revoluções tecnológicas, revoluções X, Y, A, Z, mas a ideia de revolução, ou seja, a ideia de revolucionar, a ideia de dar um cavalo de pau e pegar um caminho completamente diferente. Né? Isso não passa pelas pessoas mais. Não passa mais pela crença das pessoas. Né? Com relação à economia, por exemplo, tem uma pesquisa também que mostra as pessoas acreditam mais que o mundo vai acabar do que o capitalismo vai acabar. Ou seja, as pessoas não conseguem imaginar uma outra economia. E aí você vê jovens, da idade de vocês, vejo muitos alunos meus, que estão lá com a cabeça no século XIX, né? Copiando lá a economia socialista ou a economia liberal do século XIX.
né? Lendo Hayek como se fosse o Ó do Borogodó, a grande descoberta, né, do século XXI, completamente ultrapassado. E as pessoas estão se apegando a ideias que nunca funcionaram. Né? E aí, obviamente, não vai ter outro jeito, vai acabar. Vai acabar. Vai acabar. Né? Se vocês não forem corajosos e darem um cavalo de pau e seguir um caminho completamente diferente que vocês vão inventar e parar de copiar o passado, né? Dançamos, gente. Dançamos. Né? Eu não sei mais dar cavalo de pau, então, no carro. Né? Mas eu posso tentar também. O problema é que o carro pode capotar. Né? Mas vocês têm mais habilidade para isso. Vamos construir. Né? Outra coisa, desapega, gente. Os caras assim, bom, 18, 19 anos de idade, falando umas ideias lá do tempo do onça. Né? Não, pelo amor de Deus. Então, isso, né, a ideia da complementariedade é uma ideia muito cara, né? E é uma ideia que substitui hoje, quando isso repercute no campo do direito, a ideia de conhecer as outras civilizações, as outras culturas, as outras formas de ser. E uma coisa que a gente, então, né, virou muito, é que a gente pensa, isso vem muito dos filmes de ficção. Eu adoro filmes de ficção, adoro Star Trek, por exemplo. Spock é meu herói de infância. Vocês conheceram Spock? Não foi da época de vocês, mas tem vida longa e próspera. Assim. A ideia de que o futuro, ela significa mais tecnologia. Não. Né? Então, a mesma forma de medição, ou seja, será que a sociedade mais evoluída é a sociedade que tem mais tecnologia? Quais são as sociedades mais tecnológicas hoje? Né? Tecnologias experimentadas no dia a dia. Né? China, Estados Unidos. Né? Será que são as melhores sociedades para a gente viver? Né? Então, ter tecnologia é ser melhor, né? Então aí entra todos esses conceitos que eu estou colocando aí para vocês pensarem mesmo, para jogar abaixo as questões. Alguém levantou a mão aí, gente, agora que eu vi, desculpa se alguém. Quem levantou a mão pode falar? Fui eu, professor Manuela, aqui. O senhor falou que a complementariedade é importante para o direito atual, mas eu não estou entendendo se na modernidade, tipo do século XXI, o que predomina é a linearidade ou a complementariedade? Não, o que predomina ainda é a linearidade. A complementariedade ela surge como uma percepção, uma outra percepção de mundo, ela repercute nos estudos, né, de história contemporânea, né? Então você tem muita gente pensando já dessa maneira, repercute, por exemplo, no direito latino-americano, no novo constitucionalismo latino-americano, Bolívia, Equador, mas o que a gente vive, experimenta no senso comum, no dia a dia, né, ainda é uma ideia fortemente linear que justifica os bombardeios, né, norte-americanos de hoje, de ontem, na Síria, né, o início do conflito na Ucrânia, né, e assim por diante. Continua, né, aquele mesmo. O discurso ainda é um discurso moderno. Nós ainda vivemos essa racionalidade moderna, que é uniformizadora, que é binária, subalternizadora, que é linear, que é individualista, que transforma a natureza em recurso, né? Então, onde tudo que é produzido pela Europa é universal, né? Então, isso é algo marcante ainda e extremamente majoritário. Mas algo é um sistema mundo, né? É um mundo que não se sustenta mais, né? Ou seja, não dá para a gente continuar com isso aí. Né? A Samela aí, todas as sociedades possuem. Se você quiser falar também, fale a hora que você quiser, não precisa só escrever, não. Né? Todo mundo pode falar. Todas as sociedades possuem tecnologia, ciência da técnica, o que nos falta é o reconhecimento, exatamente, é o reconhecimento e legitimação de todas elas, que são construídas conforme a cosmovisão de cada sociedade. Inclusive, uma coisa muito importante da tecnologia, né, no campo das pesquisas médicas, né, de medicamentos, etc., a gente já falou isso com relação ao conhecimento da mulher, né, como que indústrias farmacêuticas do norte, né, Europa, Japão, vêm para cá, para a Amazônia, e roubam. Né? Vejam bem, elas não roubam só, a gente imagina, vão roubar a raiz, a planta medicinal, que serve para isso, para um medicamento X ou Y, etc. Não, não. Eles roubam o conhecimento, ou seja, eles roubam a pesquisa empírica daquela comunidade.
Os indígenas sabem há muito tempo, os povos originários ali sabem há muito tempo para que serve cada raiz, para que serve cada planta, né? O que serve cada alimento. Né? Então, isso é uma pesquisa empírica realizada em séculos de experiência. E aí eles pegam não só a planta, como pegam o conhecimento, né? Patenteiam isso, transformam o nome dessa planta, põem um latim qualquer aí e vende a peso de ouro de volta para nós. Né? Então é isso. Né? E professor, agora, sim, diga, Sam. Queria só aproveitar o debate, porque faz parte daquilo que eu amo estudar, né? Mas, voltando a esse assunto sobre tecnologias, se formos observar, por exemplo, no quesito de refinamento tecnológico, né? A gente vai falar aí de América Latina, dos toltecas, que fizeram grandes obras arquitetônicas antes mesmo dos astecas, dos maias, etc. e tal, dentro da América Latina, tinham funções específicas cada tecnologia, né? Assim como, por exemplo, tem pessoas que ousam dizer que vira para o comunista e fala, volta para Cuba, né? E quem estuda sabe muito bem que, né, Cuba reduziu a quase zero o índice, por exemplo, de analfabetismo, de morte neonatal, tem um dos projetos maiores do mundo de avanço medicinal, tanto é que o Brasil se juntou e tivemos recentemente aí os médicos cubanos no Brasil, não foi à toa. Se a gente for falar também novamente de arquitetura, né, a gente tem lá o Egito, com as grandes pirâmides, ninguém sabe explicar de onde vieram, como fizeram, e é uma tecnologia que foi perdida justamente pelo processo colonizatório, pelo processo de violação e de encobrimento desse outro. Assim como o senhor também disse sobre a dizimação, né, a perseguição às bruxas, justamente por esse quesito do domínio das medicinas e das técnicas de controle de fertilidade pelas mulheres ao longo da história da humanidade, né? Isso falando especificamente de Europa e tudo mais. Mas, enfim, é isso. É isso. É exatamente isso. Então, esse período, né, que se chama modernidade, esses últimos 500 anos, foi um momento assim, de grandes perdas. Interessante, Sandra, você falando, por exemplo, né, do conhecimento, né? A gente já falou que tudo vem da filosofia, né? Tudo. Não existiria matemática, biologia, física, nada sem a filosofia. Né? E na modernidade a gente começou a gente já comentou isso, né? A fragmentar o conhecimento, a aprofundar determinadas áreas de conhecimento, mas a gente perdeu o diálogo e essa visão, né, que é uma visão holística, uma visão completa, né, das coisas, da vida e etc. Né? Então você passou a ter, por exemplo, na medicina, um médico especializado só no ouvido, só no olho, só no nariz, só na garganta, só nisso, só naquilo, né? E se aprofunda o conhecimento ali, mas você perde a ideia do equilíbrio, do todo, né? A percepção da natureza como um todo, do ser humano como um todo, etc. Caminhos esses que a gente começa a retornar agora. Então, por exemplo, uma coisa interessantíssima, só um exemplo, né, em meio a tantos exemplos que a gente pode buscar, né, a ideia na biologia, por exemplo, do Humberto Maturana e o Varela, que são dois biólogos chilenos, né, que desenvolvem a ideia da autopoiesis e começam a desenvolver pesquisas no século XX, né, sobre a condição autopoética de todo ser vivo, né, algo que repercute, né, na filosofia, na compreensão das coisas, repercute no campo do direito, a gente tem autopoiesia no direito, no campo da arquitetura, no campo das artes, no campo e da vida em geral. Né? E isso era algo que, essa percepção, ela já existia na antiguidade, e que foi abandonada, né, pela ideia de hegemonia europeia e retomada por um outro caminho, né, só no final da modernidade. Então você tem, isso é algo muito muito interessante, né? Assim, como você cria então todo um discurso, né? Uma visão de mundo, uma percepção de mundo que marcadamente da Europa como algo superior, como algo que está autorizado a produzir um conhecimento, né, que o resto do mundo não tem e não está autorizado a produzir.
né? Lembrando aí, a Samia falou a questão de Cuba. Cuba já tem 3 vacinas, né? E agora 2 vacinas já na fase 3. Né? E um comportamento muito diferente, né? E Cuba ofereceu as vacinas gratuitamente, de tudo, para todo mundo que precisa e queira. Eles vão fabricando 100 milhões de doses, né, da vacina para os países que não tiveram acesso à vacina e nem dinheiro para comprar a vacina. Você tem assim, são formas diferentes de ver o mundo, de compreender o mundo. E quando a gente coloca algo linear, o linear o que é? Ou você segue o que eu acredito, né, ou você é inferior. E se você é inferior, você tem que ser transformado no que eu acredito. Então, o outro, em vez de ser uma oportunidade grande de aprendizado, é uma outra cultura, uma outra economia, uma outra forma de viver. Eu posso não querer para mim, né? Mas eu tenho que respeitar. E eu tenho que falar, olha, e se eu não tenho preconceito, eu vou ainda descobrir um monte de coisa que aquela cultura, né, que eu aprendi a rejeitar, porque eu aprendi a pensar de uma forma linear, que aquela cultura tem algo que eu posso aprender muito. Eu não preciso virar o que eles são, né? Eu não preciso morar naquele lugar, eu não preciso, né, acreditar em tudo que eles acreditam, mas olha, e não é que eles têm alguma coisa que é útil para a gente? E não é que aquele outro também tem, aquele outro também tem, aquele outro também tem, e assim por diante? Então, isso é uma lógica que abandona a lógica do colonialismo, né? Ah, tá, joia. Então, isso é algo que é marcante na lógica do colonialismo. E aí, então, fica muito fácil da gente entender o universalismo europeu. Olha, se só a Europa, né? A Europa, ela, na linearidade histórica, ela está no topo. Se todo mundo tem que copiar a Europa, a postura da Europa, quando eu digo Europa, hoje é a OTAN, tá? Estados Unidos, Canadá e Europa Ocidental. Né? A postura desses povos que se colocam e se sentem superiores em relação a outro, é de que o outro, quando ele é bonzinho com o outro, veja bem, eu quero ajudar, gente, eu quero te civilizar, eu vou levar as maravilhas da minha civilização para transformar você num arremedo do que eu sou. Isso é o primeiro elemento. Né? Não tem como a gente virar o que eles são. Então a gente sempre será um arremedo do que eles são. Nenhum país, e veja bem, não estou defendendo aqui que o Brasil vire império, eu sou contra o império, contra a violência, contra tudo isso. Mas nenhum país jamais virou império achando-se subalternizado ao outro. Nunca. Né? Você pegar o Império Chinês, é interessantíssimo. A China foi invadida por todo mundo. Né? Século XIX, século XX, todo mundo invadiu lá. Mas nunca eles foram colonizados. Né? Isso mostra a diferença, isso talvez ajude a explicar por que na década de 1960, por exemplo, a economia brasileira, né, era 4 vezes maior que a economia chinesa, ou mais. Né? E hoje ela é 7 vezes menor. Qual é a diferença? O que é aí nós estamos falando assim, no comportamento enquanto nação. Né? A China não vai usar a bandeira dos Estados Unidos para se dizer nacionalista. O chinês não vai pegar na bandeira dos Estados Unidos, a não ser o chinês que mora nos Estados Unidos. Mas os chineses, não. Né? Ele vai ter orgulho da sua bandeira, do seu hino, do seu país, da sua cultura, da sua indústria. Né? E aí vai construir um império. Tá aí o império. Tá aí o império. Se eles se sentissem subalternos, porque lá nos Estados Unidos é tudo melhor, porque lá na Rússia é tudo melhor, porque lá não sei aonde é tudo melhor. Eles não tinham virado coisa nenhuma. Claro que não. Claro que não. A gente só vira alguma coisa acreditado no que a gente é, não é mesmo? Profissionalmente. Vão ser profissionais de sucesso, por quê? Porque vocês vão estudar muito, cabeça aberta, ler, estudar, e falar, eu vou, porque eu estou preparado. E estou indo. Agora, se vocês ficarem assim, sempre falar, porque o meu colega, o fulano de tal, nossa, como ele é lindo, maravilhoso, como ele estuda, como ela é linda, maravilhosa, como ela faz isso, como ela faz aquilo. Aí, pronto, acabou. Né? Ele vai ser, ou ela vai ser, né? E quem está assim, sempre admirando o outro lá, vai ficar ali sempre. Né? É essa a lógica da linearidade histórica. Né? E por isso ela precisa ser. E assim se funda o direito internacional. Né? No direito que tem os ingleses de invadir lá o Sudão, a Uganda, a África do Sul e impor a cultura deles, porque eles julgam que a cultura deles é melhor. Né? O direito que tem o francês de invadir lá a Argélia, né? O Senegal, né? A Guiana Francesa,
o Quebec e impor a cultura deles porque eles acham que a cultura deles é melhor. Né? E o direito que tem atualmente o grande império norte-americano de sair, né, invadindo pelo mundo afora, impondo a cultura deles porque eles acreditam que a cultura deles é melhor, eles se colocam dessa maneira, né, e impõem essa perspectiva de mundo para os outros. Então você tem dois lados nisso, mas a perspectiva é a mesma, né, da linearidade histórica. Logo, tudo que é produzido, né, pela Europa ou pelos Estados Unidos e Canadá é superior. Daí então a ideia do universalismo europeu. Ou seja, tudo que é produzido pelas universidades do norte, então aqui eu vou falar, quando eu falo Europa, leiam hoje OTAN, né? Pelo que a gente já conversou, que eu já expliquei, né, do colonialismo norte-americano, etc., como é que ele substitui a Inglaterra, né? Não é uma luta anticolonial, mas é uma competição por colonizar o mundo também, que os Estados Unidos vai ter a partir do século XVIII. Então, tudo isso que a gente já conversou, a gente pode colocar ali. É o Canadá que vem na rasteira da Inglaterra, né? Mas colocar ali, principalmente, Estados Unidos e Europa Ocidental, né? Então, já a base da OTAN. Né? Como sendo o neocolonialismo, né? E o neoimperialismo. As formas esses que se colocam como os detentores do conhecimento. E o mais interessante, justamente, né, dessa perspectiva, é que não é uma perspectiva apenas construída para o que é subalternizado, mas ela é construída também para o que subalterniza o outro. Né? Ou seja, quem subalterniza se coloca no direito, né, se acha melhor e se coloca no direito de civilizar o incivilizado. E o incivilizado se sente incivilizado. E aí quer copiar o modelo do civilizador. Então, é um pacote completo, né, que é útil aos dois mecanismos. Então, isso marca, né, eu acho que eu já até comentei com vocês, quando estava falando do universalismo europeu, né, de uma brincadeira que eu sempre faço em sala de aula. Assim, eu pergunto para os alunos, fala o nome do primeiro filósofo que vem à cabeça. Não comentei isso? E aí, inevitavelmente, né, vai vir, e eu já tentei isso em vários públicos diferentes, né, em vários lugares, inevitavelmente vai vir sempre, né, um homem branco, né, na maioria dos casos alemão ou grego, o alemão contemporâneo ou o grego de 2000 anos atrás. Quando aparece uma mulher, você tem só duas que aparecem, né? A Hannah Arendt e a Simone de Beauvoir. E quando aparece um não branco europeu, é o Confúcio, né, chinês. Mas esse, assim, raríssimo, né, de aparecer. O que marca, então, isso é o universalismo europeu. Ou seja, e você imagina, então, o poder que está aí, né? Bom, nós estamos falando aí em vários campos, no campo psicológico, econômico, comercial, né, geoestratégico, né, militar, de esportes, né, na construção de um mundo, de uma forma de ver o mundo moderna, né, que está sempre reforçando, né, a hegemonia de uns e reforçando a subalternidade de outros. E o que a gente vai vivendo, então, hoje é um movimento de ruptura com isso. E aí, então, né, ficou faltando só a gente aprofundar no individualismo. Isso a gente vai fazer na aula de amanhã. Amanhã a gente encerra essa primeira parte e aí nós vamos começar, então, a estudar o constitucionalismo, né, moderno, o constitucionalismo liberal. Então, nós vamos começar, a partir daí, de trabalhar alguns conceitos políticos a partir da perspectiva da ciência política, da ciência econômica, né, da história, né, da antropologia, da filosofia, dialogando, então, com esses campos dos saberes, né, sem dialogar com blogs, né, tem muito blog legal, gente. Meu blog, por exemplo, é fantástico. Você pode visitar o meu blog, mas sem aquelas coisas assim do senso comum, que é muito, muito perigoso na política, gente, porque a gente está mergulhado nessa guerra de afetos, né, políticos e que levam a incompreensões e preconceitos. Então vamos, né, tentar aqui, né, da gente despir de qualquer tipo, né, de preconceito, seja para um lado ou para o outro, entender essas histórias, esse pensamento. A gente vai ver que as teorias, né, elas são, em geral, porque tem teorias horrorosas, né, como o fascismo, o nazismo, isso aí é violência, a defesa da violência, a defesa do extermínio, isso é o próprio mal. Mas tem outras teorias que são bem intencionadas, mas quando elas são experimentadas, né, na realidade, elas não funcionam porque encontram uma realidade de extrema complexidade. Lembrando, então, sempre
que a realidade é sempre mais complexa do que qualquer teoria. Tá? Então, uma coisa é a teoria, outra coisa é a experimentação dessas teorias nas realidades complexas, né, das diversas culturas, povos, histórias, pelo mundo afora. Tá bom? Então, amanhã a gente fecha aí estudando individualismo, vamos falar um pouquinho ainda mais de filosofia, vamos trabalhar um pouquinho da questão sobre ideologia e individualismo, a ideologia individualista, o individualismo como ideologia e não como algo natural, não é natural, né? Aí a gente fecha essa parte. E aí depois a gente entra na parte do constitucionalismo. Beleza? Alguma pergunta, gente? Alguma observação? Ô, professor, eu queria fazer uma indicação para os colegas. Claro. Tem um filme maravilhoso, né? Mas é de fritar realmente os miolos. Então, para vocês que estão aí com a cuca fresca, vai ser maravilhoso, vocês vão gostar. Inclusive, foi quem me indicou, foi o próprio professor, há muito tempo atrás, que é o Guia do Pervertido da Ideologia. Eu vou compartilhar com vocês tanto a sinopse quanto o link do filme lá no grupo, tá? Vou compartilhar com o senhor também, viu, professor? Excelente. E é um filme, assim, incrivelmente, é de um diretor chamado Zizek, que é um dos autores que o professor tanto gosta, e que fez aniversário ontem também, né? Mesmo? Olha, gente. Bem maluco, feito um ariano Ele mesmo. é fabuloso, gente. Slavoj Zizek. Vocês podem ler tudo que ele escreveu, né? Assistir todos os filmes que ele produziu. O cara é um filósofo, psicanalista fabuloso, provocativo, bom, daqueles que tiram a gente da posição de conforto, né, Sandra? Como deve ser. A posição do professor é tirar os alunos da posição de conforto. A gente tem que conseguir incomodá-los. Né? Se vocês não perderem pelo menos assim, uns 15 minutos de sono à noite, a nossa tarefa não foi bem realizada. Né? Mas a gente faz isso com todo carinho do mundo para a gente, né, pensar justamente esse mundo que precisa de um outro caminho que vocês vão construir. Não é isso? Beleza, então. Então é isso. Até amanhã, então. Até mais, professor. Tchau, gente. Alô. Tchau, professor. Tchau. Muito obrigado. Tchau, professor. Tchau, Tchau, professor. Tchau, gente. Tchau, Bom trabalho. Boa tarde pro senhor aí. Boa tarde.